No Rio Grande do Norte, em todo o ano de 2013, foram autuados vários procedimentos no âmbito do Ministério Público do Trabalho, todos relacionados a irregularidades no meio ambiente do trabalho, falhas que afetam diretamente a saúde e a segurança do trabalhador. Agora, em 2014, até o início de agosto, já são muitos procedimentos também instaurados nessa área. Para falar sobre saúde e segurança do trabalhador, nós vamos conversar agora com a Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva, que é a Coordenadora Regional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, a CODEMAT, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Procuradora Ileana, satisfação tê-la aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Doutora, pelas estatísticas, aí as estatísticas apontam, né, muitos procedimentos instaurados em 2013 e neste ano agora também muitos outros procedimentos também nessa área de saúde e segurança. O que comentar sobre esse assunto? O número proporcionalmente aumentou de investigações, quer porque o Ministério Público firmou mais parcerias institucionais. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo acesso às fichas do SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação de Agravos de Notificação Compulsória. Esse sistema, ele é preenchido, não é? Ele é municiado de dados pelos servidores das secretarias estaduais e municipais de saúde. Ou seja, os servidores dos hospitais, quando atendem trabalhadores adoecidos, veem que há nexo causal entre o acidente e o trabalho, entre a doença e o trabalho, comunicam ao SINAM, a esse sistema, o adoecimento. Essas fichas passaram a chegar ao Ministério Público do Trabalho, porque o único lugar que o acidente não pode ser escondido é no hospital, né? Sim, exato. Então as empresas deixam de emitir comunicação de acidente de trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, até pelo número reduzido de auditores fiscais do trabalho, não consegue fazer a análise de todos os acidentes de trabalho. Chegando até nós as fichas do SINAM, ou seja, os hospitais nos mandando os casos suspeitos de nexo causal entre a doença e o trabalho, nos ajuda bastante a instaurar mais procedimentos e assim nós também, de uma forma reversa, ajudamos o Sistema Único de Saúde, porque as pessoas que adoecem no trabalho oneram esse sistema. Então, a partir desses dados do SINAM, nós requisitamos fiscalização à Superintendência Regional do Trabalho, chamamos a empresa até o Ministério Público com o resultado da fiscalização e é uma equação muito simples. Se houve um adoecimento lá na ponta, é porque há um meio ambiente do trabalho irregular. Então, a empresa é chamada, através de um termo de ajustamento de conduta, a corrigir a sua conduta, né, ajustar-se à lei. Se não faz, nós ingressamos com a ação civil pública. Também houve um aumento do número de investigações por conta das obras da Copa. A construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, as obras de mobilidade e do próprio estádio Arena das Dunas, em que nós fiscalizamos, com o apoio da Superintendência Regional do Trabalho. Os fiscais do trabalho foram diuturnamente a essas obras. Foi uma fiscalização que resultou em várias interdições e autos de infração, mas que ao final corrigiram suas condutas. E um dado interessante é que, por exemplo, surtos de diarreia, nós não podemos considerar que é normal que haja surtos de diarreia em grandes obras. É dever dos construtores prover os canteiros de obras de medidas de higiene, que a alimentação servida seja de boa qualidade. Então, nessas grandes obras, houve surtos de diarreia e nos termos de ajustamento de conduta, as empresas se comprometeram a pagar uma indenização, uma compensação social que foi revertida ao SUS por esses danos. Então, nós estamos com a nossa atuação cada vez maior, falando às empresas da importância da prevenção. Uma empresa organizada, que se planeja para ter um bom nome no mercado, que não quer ver sua marca associada a acidentes de trabalho, é uma empresa, então, que realiza, implementa os programas de saúde e segurança, que tem um programa de prevenção de riscos, que tem um programa de controle médico da saúde dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, não é? Então, essa empresa que faz uma gestão do meio ambiente do trabalho, ela tem lucros, não é? Além de ganho da marca, não ser associada a um evento danoso, como é um acidente de trabalho, ela também vai pagar menos seguro o acidente de trabalho. E uma produtividade maior. E uma produtividade maior. Essas estatísticas do ano passado apontam para um número significativo de acidentes. A senhora acha que se deu pelo fato de ter sido um ano de muitas obras de mobilidade urbana, de Copa do Mundo, ou seja, isso pode ter influenciado para aumentar o número de irregularidades em relação a este ano agora? Realmente, o número de acidentes foi expressivo. Países como o Catar, por exemplo, registram já, que estão em obras bastante avançadas para a Copa do Mundo naquele país, número expressivo de acidentes de trabalho. Porque lá não há regulamentação e o grau de proteção que a norma trabalhista no Brasil confere ao trabalhador. O que se verifica no país é que ainda houve um grande número de acidentes de trabalho por falta da implementação, por falta de respeito às normas que estão aí existentes, né?
Então, temos que enaltecer o trabalho de fiscalização que foi executado aqui no estado do Rio Grande do Norte pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Nós visitamos as obras do estádio Arena das Dunas, houve fiscalização também na construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante e nas obras de mobilidade urbana. Então, todo esse período foi de intenso trabalho, visita às obras e acompanhando o atual estágio tecnológico, é importante que se diga que os auditores recomendaram medidas adicionais até além das normas regulamentadoras e isso foi atendido pelas empresas. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos com içamento de blocos de concreto. Essa atividade de içar é muito perigosa e é preciso que se isole a área. Então nós chegamos, por exemplo, no estádio Arena das Dunas e havia um isolamento, mas um isolamento informal e que o trabalhador poderia estar em outro serviço e desavisadamente ingressar na obra, naquela área em que estava sendo feito o içamento dos materiais. Então, a Superintendência Regional do Trabalho sugeriu que fosse feito também um sinal sonoro, que a área fosse isolada de forma mais forte. Com isso, se evitou, numa obra que era bastante complexa, que houvesse um acidente fatal. Então, às vezes, são medidas simples, que é preciso um olhar atento do pessoal de saúde e segurança, do SESMIT, que são os serviços especializados em medicina e segurança do trabalho das empresas, e que o empresário, observando as novas tecnologias, se limite ao que está na norma, mas sempre busque excelência em saúde e segurança. Saúde e segurança nunca é demais. Isso. Doutora, além da construção civil, que outros ramos de atividade no Rio Grande do Norte são digamos assim, os campeões, né, de falhas no meio ambiente de trabalho que ocasionem acidentes, né? Os outros setores que são campeões são, além da construção civil, o setor têxtil, o setor de transportes, o setor hospitalar e o setor de supermercados. Além do agronegócio, né? A agropecuária, o trabalhador rural ainda sofre muito, justamente por uma questão cultural de as empresas do setor não estabelecerem normas de saúde e segurança. É muito comum se achar que um cortador de cana-de-açúcar tem um trabalho extenuante, que isso é natural. Quando nós estamos demonstrando, a atuação do Ministério Público, juntamente com a da Justiça do Trabalho, tem demonstrado que existem estudos técnicos que podem diminuir, né, o trabalho extenuante no setor de cana-de-açúcar, determinando, por exemplo, que os trabalhadores recebam suplementação vitamínica, que esses trabalhadores tenham períodos de parada quando a temperatura do ambiente ficar superior a 35 graus. E essas medidas, elas não estão previstas em normas, mas o setor médico, como eu disse, e o setor de segurança da empresa devem ter esse olhar atento. E aí, a partir da nossa atuação, por exemplo, o TRT de Campinas determinou que no setor haja paradas quando a temperatura ficar muito alta. Esse é um exemplo que eu dou para mostrar que a questão do meio ambiente do trabalho envolve um olhar por outras questões relacionadas à organização do trabalho. Falar de meio ambiente não é falar só de equipamento de proteção individual. É falar-se principalmente em como a organização do trabalho influencia no processo de adoecimento de um trabalhador. Não é por acaso que o setor hospitalar está entre um dos setores que mais adoecem os trabalhadores. Porque as jornadas de trabalho praticadas são de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Porém, por conta da baixa remuneração, os profissionais de saúde trabalham em vários locais. Então, isso faz com que eles não tenham esse período de repouso. Trabalham em condições altamente estressantes, cuidando de vidas humanas, muitas vezes com condições precárias de trabalho, principalmente no setor público. Faltam medicamentos, faltam estruturas de trabalho adequadas. E esses trabalhadores, já com forte estresse, saem de um emprego para outro. Muitas vezes portando o mesmo jaleco, utilizando esse jaleco em transporte público. Levam, então, por exemplo, agentes biológicos de um hospital para outro, né? Patrocinando, assim, a infecção. Isso é ocasionado pelas condições de trabalho, Tudo, né? Pelas condições de trabalho. Então, se no setor houvesse, por exemplo, uma remuneração mais digna para os profissionais de saúde, talvez essa jornada 12 por 36 fosse realmente respeitada e houvesse as 36 horas de descanso. Então, não adianta só falar-se em corrigir o meio ambiente de trabalho de um determinado hospital, se a forma da organização na categoria, por exemplo, de enfermeiros, que tem uma baixa remuneração, leva a que haja essa duplicidade ou até tríplices vínculos de emprego. Esse trabalhador vai fatalmente adoecer. Muito bem, doutora Helena, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.